Continuando na questão do texto da Cleci Marasquim, ainda parece-nos muito estranho pensar em modos de organizar coletivos de aprendizagem que não estejam fundados na competitividade, na hierarquia, nos exames, na disciplina. Exatamente, né? Eu acho que esse é o grande nó, e acho que isso também diz do nosso grande nó das nossas próprias oficinas, né? O como a gente fica com uma certa dificuldade depois de valorar todo esse processo que ocorre, né? Porque se a gente tenta romper com uma hierarquia de quem sabe, né, é o professor, ou de quem sabe são os livros, e que o conhecimento só está ali, a gente depois tem muita dificuldade, né, de avaliar como é que foi esse processo, né. Então, tá correto, essa é a frase, e a gente até pode pensar de que esses coletivos de aprendizagem, eles não têm que se vincular eticamente a uma ideia de que o conhecimento tem que ter uma aplicabilidade, né, uma ideia tecnicista e pragmática, né, mas o conhecimento como algo de expansão, né, do sujeito. Enfim, um psicólogo da interface psicologia e educação não pode ser pensado como um psicólogo do social. Como assim, né? Ele tem que se pensar como um psicólogo do social, ele tem que pensar que ele precisa olhar para as questões sociais para compreender qual é a relação que o sujeito tem estabelecido com as práticas educativas. Então tá errado. E por fim, nessa questão, a interface entre a psicologia e a educação pode ser resumida a uma abordagem denominada psicologia escolar. Não, de jeito nenhum. Esse é o argumento o tempo inteiro, né, do texto, que para te estar nessa interface psicologia e educação, tu precisa saber de psicologia social, tu precisa saber de psicologia de grupos, né, tu precisa saber de muitas áreas de conhecimento que inclusive não se esgotam na psicologia. Tu tem que ser um psicólogo da cultura, né, interessado por todas as produções que estão aí colocadas. Bom, aí no texto também da Cleci Marasquim, da Viana e da Hicks, o encontro com as tecnologias na atenção em saúde mental infanto-juvenil. O texto foi, né, eu quis utilizar muito esse texto para ajudar justamente a gente romper com uma ideia que a gente só utiliza as questões que a gente discutiu na disciplina num contexto escolar, né? Então eu quis justamente mostrar de que a gente pode trabalhar com essas tecnologias e com essas inspirações também em contextos de saúde, em contextos de trabalho, né, em contextos de saúde pública, enfim. Mas talvez eu tenha, né, não dado tanta ênfase a essa inspiração, né? Então vamos ao texto. O texto relata as marcas sociais da exclusão presentes nas histórias de jovens que frequentam os CIAPs do Hospital Psiquiátrico São Pedro, e que essas marcas sociais têm, não raras vezes, efeito empobrecedor das suas condições narrativas, ou seja, da capacidade de contar sua história e falar sobre os seus destinos, e que essa desertificação narrativa produz com frequência fragilização das condições de inscrição social dos jovens em suas comunidades de origem, fazendo com que, muitas vezes, sucumbam à psiquiatrização ou filiem-se às redes de tráfico cujo destino é marcado por violência, conflito com a lei e sofrimento psíquico. Perfeito! Né? Quer dizer, é como as autoras vão apresentando de que a proposta desse trabalho é justamente ampliar essas condições desertas, né, de narrativa e auxiliar que esses jovens possam, de alguma forma, recontar a sua própria história, não sucumbindo à lógica psiquiátrica e medicalizada de circunscrever o discurso deles numa lógica de doença, né? Então, está correta a primeira afirmação. Ocorre a implementação de oficinas com recurso das tecnologias da informação e comunicação, como fotografia digital e principalmente o acesso à web e as possibilidades por ela ofertadas, blog, etc., tendo como objetivo treinar os jovens no uso da tecnologia com possibilidade de obter conhecimentos que o capacitem a exercer
profissionalmente uma atividade que exija conhecimentos em TICs? Claro que não, né? O objetivo não era treinar as pessoas para o uso das novas tecnologias. Claro que as pessoas precisavam ter um determinado conhecimento para o uso das tecnologias como dispositivo de trabalho na saúde mental. Então não tem nada a ver com treinamento, o objetivo não era inserir eles no mercado de trabalho, o objetivo central era auxiliá-los a ampliar as suas narrativas de vida. Então, tá errado. Terceira frase, o projeto desenvolvido integra uma pesquisa e intervenção entendida como potência instituinte, ou seja, capacidade de desestabilizar modos de ação já recorrentes na instituição, na medida em que põe em movimento, no mesmo ato, conhecimento, intervenção e autoria. Perfeito, né? Essa é a grande contribuição da pesquisa e intervenção. Ao mesmo tempo que ela está produzindo um conhecimento, ela está intervindo, né? Agora, onde é que vem o erro? Denunciando os efeitos maléficos das novas tecnologias, né? Jamais, né? A gente tentou sair, eu tentei pelo menos, né? Sair desse tom moral, então as novas tecnologias são da ordem do demônio, ou as novas tecnologias é tudo de bom. Não, né? O texto não entra nesse mérito e a nossa atividade acadêmica tentou um pouco sair dessa discussão senso comum, né, e trazer outros elementos para a discussão. Então, tá errado. E agora, para finalizar, o texto da A Escola como Espaço de Invenção, onde a primeira questão dizia o seguinte: não existe uma natureza a ser encontrada no aluno problema ou na indisciplina. Para as autoras, é importante problematizar as condições de emergência das práticas sociais que constroem estes objetos como o domínio científico da psicologia. Perfeito, né? Não tem uma natureza na ideia do aluno problema ou na indisciplina, né? Isso é absolutamente circunstancial, isso tem relação com todo um arsenal de conhecimento que a própria psicologia produziu e o quanto muitas vezes a psicologia naturaliza isso, né, como algo que não precisa ser pensado, questionado, problematizado. Então, correta a primeira frase. Segunda, Hackert e as outras autoras, em conformidade com a perspectiva Foucaultiana, compreende que a escola, além da função de transmitir certos saberes, constituiu-se no século XIX e XX como um espaço privilegiado de disciplinarização dos corpos. E que hoje, esta prática moderna não ocorre mais, sendo a escola um espaço sempre de invenção. Antes fosse, né, gente? Claro que não, a escola carrega ainda hoje, né, esse lugar de disciplinarização dos corpos. A gente pode, claro, retomar a própria discussão no primeiro momento da atividade acadêmica, onde a gente viu que além de ser uma sociedade disciplinar, ela também é uma sociedade de controle, né? Quando a gente agrega as discussões Foucaultianas, as discussões de Deleuze e da sociedade de controle, texto que a gente também trabalhou, mas enfim, segue sendo um espaço disciplinar, com certeza. Antes fosse um espaço sempre inventivo. Não que não exista resistência, né? Não que não exista tentativas de produzir uma resistência nisso que se quer poder, né? Mas não é o que a gente vê de uma forma geral. O artigo estudado compartilha uma experiência de intervenção realizada por um grupo de psicólogos que buscaram identificar quais práticas escolares produziam melhores rendimentos escolares. Não, né? A ética desse trabalho não era uma ética circunscrita a rendimento escolar, né, ou a fracasso escolar, porque justamente tentava problematizar esse tipo de pedido, né, tentava colocar em questão por que pedem para a psicologia que ela ajude na motivação, que ela ajude no rendimento, sem dialogar o que está por baixo, né, desse tipo de questão. Então, errado. Por fim,
O texto auxilia-nos na compreensão de que é importante atender à solicitação da escola e colocar a psicologia a serviço das técnicas motivacionais para aumentar a eficiência escolar, tanto dos alunos quanto dos professores. Jamais, gente. Né? Primeiro que eu jamais utilizaria um texto que falasse em técnicas motivacionais para aumentar a eficiência escolar, né? Porque isso faz, de novo, aquilo que é individualizar, então, ou colocar no aluno, ou colocar no professor, um problema que é muito mais complexo do que os indivíduos, né? Porque fala das instituições, fala das relações que se estabelecem, fala das condições de trabalho, fala das condições de ensino-aprendizagem, enfim. Então, nunca individualizar, mas sempre contextualizar. Então, acho que é isso, gente. Espero que esses 2 videozinhos para conversar um pouco sobre a prova também, de alguma forma, ajude vocês a dar um sentido às questões que eu tentei compartilhar nessa atividade acadêmica. Tá bem? Beijo, então. Tchau.